Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que estamos realizando pela primeira vez via TV Câmara audiência pública para discutir e avaliar os resultados das metas fiscais do município de Tatuí relativo ao primeiro quadrimestre do exercício de 2020. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, queria desejar uma boa tarde a todos que estão nos prestigiando em suas casas, em seus lares, ou de alguma outra forma. E também agradecer a toda a população de Tatuí pelo esforço inédito que a gente está passando no combate ao vírus Covid-19. Seja ficando em vossos lares, seja através de medidas sanitárias, de que forma que cada um de nós estamos fazendo para tentar ajudar uns aos outros ao combate desse vírus que está aí, desconhecido, mas que temos que conviver com ele, que é a nossa realidade. Agradeço aqui a Câmara Municipal, o espaço concedido, registrar a presença do vereador, professor Márcio, que é da Comissão de Finanças. Avisar também que pode ser feito perguntas via WhatsApp. Tem o telefone aí? 3259-8300. Qualquer momento, gente, da nossa explanação, pode ser enviadas perguntas e a gente vai respondendo aqui, tá? Está presente também o contador da Prefeitura, o seu João, o Rafael, que é da equipe de contabilidade, o Aguinaldo e a Paula. Estão todos presentes aqui para nos subsidiar em qualquer dúvida que venha a surgir. Por favor, Aguinaldo. Vamos lá, nós vamos fazer meio que uma legenda de todos os quadros aqui, lembrando que as audiências públicas para avaliar os resultados fiscais, elas foram obrigatórias a partir de 2000, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela obriga os municípios quadrimestralmente, nos meses de maio, setembro e fevereiro, a realizar essas audiências públicas, que são obrigatórias serem na Câmara Municipal. A audiência de hoje foi publicada em jornal o convite e também estava disponibilizado no site da Prefeitura alguns dias lá, avisando horário, local e forma de transmissão, que é uma forma nova que nós estamos fazendo agora. A primeira ainda, Aguinaldo, fazendo um favor. A primeira tela. A primeira, volta. Pode voltar. Aí. Só para lembrar, novamente, a equipe técnica, o contador seu João, o César, que sou eu, da assessoria contábil, e o Walter dos Santos, o nosso secretário de Finanças do município de Tatuí. Por favor, Aguinaldo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que muita gente acho que já estou a falar, é a Lei número 101, datada de 4 de maio de 2000, em seu artigo 9º, que fala da transparência, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala em duas coisas primordiais: transparência e planejamento público, tá? A grande inovação que ela trouxe foi isso, e os resultados fiscais são tão importantes. No artigo 9º, no seu parágrafo 4º, diz o seguinte, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida, que eu disse que está aqui o nosso professor, o vereador se faz presente, que é da Comissão de Finanças, ou equivalente nas casas legislativas estaduais. Por favor, Aguinaldo. Nós vamos discutir aqui a receita e despesa pública, a execução orçamentária, que é o que a Prefeitura arrecadou contra o que a Prefeitura gastou, os resultados nominal, o resultado primário, a receita corrente líquida, que é a base de cálculo que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para se basear vários índices, que ela também trouxe esses índices a serem cumpridos. Vamos conversar de despesa de pessoal, que é um índice que é obrigatório a ser cumprido, o índice da dívida consolidada, o de concessão de garantias, contratações de operação de crédito, restos a pagar e aplicação com recursos de ensino e saúde. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não trata de índices de educação e saúde, e sim são dispositivos no diploma
da Constituição Federal e da Lei Complementar 141. Pode trocar, Gnaldo. As receitas públicas são compostas de receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes são aquelas nossas receitas do dia a dia. É o IPTU, são as taxas, é o ISS, são as contribuições, é o Fundo de Participação do Município, é o ICMS recebido, é o IPI, é o IPVA, é o ITR. Essas são as principais receitas correntes, que decorrem basicamente de recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições, serviço e transferências constitucionais e legais. As receitas de capital decorrem basicamente de operações de crédito e liberações de verba, através de convênios e outras transferências. A maioria das receitas de capital, a sua grande maioria, tirando a alienação de bens, que pode ser bens móveis e imóveis, é quando a prefeitura vende, faz o leilão, elas são sempre carimbadas, são, na sua maioria, provenientes de convênios firmados da prefeitura com o ente federal ou estadual, e sempre vinculada ao seu objeto principal. As receitas correntes totalizaram R$ 138.057.986 mais 53 centavos, e as receitas de capital totalizaram R$ 6.922.416 mais 5 centavos. As despesas públicas elas vão no mesmo norte que as receitas, são também compostas de despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes a gente pode chamar que é aquela despesa de custeio, que é a despesa do dia a dia do ente público. Dizem mais respeito de caráter permanente e continuado da atividade governamental. Inclui-se aqui despesas com pessoal, encargos sociais e a manutenção administrativa e social do município. E totalizaram a cifra pela despesa empenhada de R$ 154.606.960 mais 56 centavos. E as despesas de capital, que são aquelas despesas que aumentam o patrimônio público, na sua grande maioria são através de obras, reformas e investimentos, sejam de bens móveis e imóveis. Totalizaram um montante pela despesa empenhada de R$ 28.555.883 mais 74 centavos. Aqui deixando bem claro que são despesas empenhadas, e eu já vou explicar no próximo quadro. Por favor, Gnaldo. Para entender um pouquinho melhor esses quadros que nós vamos dar agora, que na realidade é o resultado orçamentário, tudo que a prefeitura arrecadou menos o que ela efetivamente realizou, cabe trazer aqui a Lei 4.320, que é de 1964. Uma lei antiga, não tão jovem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é o que dá todo o norte para a contabilidade pública do Brasil. A Lei 4.320, ela traz 3 estágios da despesa. Ela traz que a despesa primeiramente tem que ser empenhada, depois liquidada e, por último, paga. Qual que é a diferença desses 3 estágios de despesa? A despesa empenhada é quando a gente assegura no orçamento a dotação orçamentária para que se realize a despesa. Ou seja, fica com uma reserva orçamentária presa ao orçamento para que dê autorização para o executivo vir a proceder com a referida despesa. Nesse quesito, como vimos lá atrás, a receita total do município, entre receita corrente e receita de capital, o município arrecadou até o 30/4/2020 o montante de R$ 144.980.402 mais 58 centavos. E a despesa total empenhada entre despesa corrente e despesa de custeio chegou-se à cifra de R$ 183.162.844 mais 30 centavos. Por que a despesa aqui ela é tão maior do que a receita? Por um único motivo. Aqui no começo do exercício são feitos todos os empenhos relativos a contratos do ano inteiro. Seja o contrato de prestação de serviço, de aquisições, de obra, tudo que vai acontecer no ano, em janeiro é feito um empenho global, para que seja assegurado
no orçamento esses valores. Por isso que gera esse déficit, porque no começo do ano se empenha para o ano inteiro e a arrecadação só se reflete de 4 meses. Agora sim a gente vai ter uma situação mais exata da situação orçamentária da Prefeitura Municipal. Haja visto que a receita, a base de cálculo é a mesma, os R$ 144.980.402 mais 58 centavos, e a despesa liquidada chegou-se à cifra de R$ 135.440.879 mais 57 centavos. Aqui fica evidenciado um superávit de R$ 9.602.948,58. Aqui fica demonstrado o quanto está se lutando e brigando para se conter as contas públicas, para conseguirmos resultados superavitários, a fim de se fechar um mandato em si de uma forma transparente e segura. A despesa liquidada é a despesa que já é devida, ou seja, é aquele bem ou aquela obra, aquela prestação de serviços que foi executada e foi entregue ao órgão público. Por isso que ela já está apta a ser paga, que é o terceiro estágio da despesa. Então, aqui que demonstra muito bem qual que é a verdadeira situação da Prefeitura. Receita arrecadada quanto a despesa liquidada. E no caso do município de Tatuí, ele se faz superavitário, o que é muito importante. O outro item a ser, que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe de inovação, é o resultado primário que o município tende a alcançar. O resultado primário é diferente entre as receitas primárias líquidas e as despesas primárias líquidas, ou receita primária total e despesa primária total. As receitas realizadas correntes, as receitas totais realizadas, tem as receitas correntes R$ 138.057.986 mais 53 centavos, que em conjunto com as receitas de capital R$ 6.922.416,05 totalizam a receita total do município, que é R$ 144.980.402,58, que nós já vimos nos quadros anteriores. Essa é a receita total do município. Para a gente chegar na receita primária, a fórmula essa que é o STN que desenvolveu, a gente chega à cifra de R$ 139.855.071 mais 56 centavos. As deduções que são aplicadas os valores que o município conseguiu auferir com aplicações financeiras e as operações de crédito que o município contratou. Operações de crédito essas que são todas para investimento. Então, nossa base de cálculo para a gente atingir, para verificar o resultado primário, em termos de receita, é os R$ 139.855.071 mais 56 centavos. Agora nós vamos ver a despesa primária. A despesa primária também tem os 3 estágios, como expliquei agora há pouco: empenhada, liquidada e paga. A empenhada sempre maior que a liquidada, devido a estar todos os compromissos já estão reservados até o final do exercício. Nós tivemos uma... E qual que é a diferença da despesa total para a despesa primária? Daí se tira o valor da amortização da dívida. De toda a despesa, o quanto que o município já arcou com a amortização da dívida. Dívida essa que são de precatórios, parcelamentos previdenciários, toda a dívida que estava inscrita no balanço patrimonial em 31/12/2019. O município obteve, no encerramento do primeiro quadrimestre, uma despesa primária total de R$ 167.235.149 mais 65 centavos, apurada pela despesa empenhada, pela despesa liquidada, R$ 122.806.041 mais 36 centavos, e pela despesa paga, R$ 83.159.084 mais 37 centavos. Por favor, Ignaldo. Daí se conclui que
que o resultado primário do município demonstra a capacidade do município honrar o pagamento dos serviços de sua dívida. Através dele também vemos o grau de autonomia do município. Nessa comparação, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que é aquela diferença do primeiro com o segundo quadro, que a gente obteve, então, o município obteve um resultado positivo, superavitário, da ordem de R$ 21.989.466 mais 17 centavos. Esse é o resultado primário. O resultado nominal, ele demonstra a tendência de cumprimento integral da meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclui-se aqui a dívida consolidada e seus devidos limites. O resultado nominal do município, o município obteve um índice positivo de R$ 22.114.510,88, que nós vamos demonstrá-lo agora. O resultado nominal é com a seguinte equação. Todas essas fórmulas, quem desenvolveu e traz para todas as prefeituras do Brasil é a Secretaria do Tesouro Nacional. O resultado nominal ele se obtém através dessa fórmula. São todas as receitas primárias, menos as despesas primárias pagas, as despesas primárias de restos a pagar processados e não processados. Se tem um resultado primário, nele se soma os juros pagos da dívida, a gente chega no resultado nominal. Os dois resultados são muito relevantes, são importantes, são sadios do ponto de vista que são positivos. Aí nós temos uma outra inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o relatório de gestão fiscal. E é ali que traz todos aqueles percentuais que todos os municípios brasileiros têm que cumprir, têm que se enquadrarem, motivados pela edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. A base de cálculo toda é a receita corrente líquida, que é uma das novidades que trouxe a referida lei. E nele ali nós vamos ver o percentual gasto com despesas de pessoal, com dívida consolidada líquida, com concessão de garantias e com contratação de operações de crédito. Antes do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, não havia nenhum limite. O município não tinha nenhum limite para despesas de pessoal, não havia limite de endividamento, não havia nada que se opunha ao município contrair novas obrigações. A apuração da receita corrente líquida considera todas as receitas de natureza corrente arrecadadas no último mês do período, mais os 11 meses anteriores de todos os órgãos da administração direta, de todos os poderes e de todas as entidades da administração indireta. Aqui cabe lembrar que agora nós não estamos falando só de janeiro de 2020 a abril de 2020, e sim de maio de 2019 a abril de 2020, porque ela sempre considera, para se apurar todos os resultados fiscais, se utiliza os últimos 12 meses. A receita corrente líquida está aí, ó. Abril, maio, vem de abril de 2020 até maio de 2019, totalizou nos últimos 12 meses R$ 340.133.939 mais 73 centavos, e onde fica demonstrado, eu queria chamar a atenção, no mês de abril de 2020, como a receita ela caiu em relação aos exercícios, aos meses anteriores, desculpe. Isto já é fruto do que nós estamos passando devido à pandemia do Covid-19, ou seja, a maior arrecadação do município de Tatuí, as duas maiores, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse do governo federal, e o ICMS, que é um repasse do governo estadual, eles caíram abruptamente. Mas não é só em Tatuí, são todos os lugares, nós vamos ter que saber lidar com isso. Nós vamos apurar aqui agora as despesas com pessoal. É o resultado das despesas com pessoal e encargos sociais verificados ao longo dos 12 meses. Aqui também traz aqui os últimos 12 meses com as despesas tidas com os pagamentos dos salários dos servidores, todos eles, aqui vai do servidor A até o salário da prefeita municipal, vice-prefeitos, secretários, todos os servidores estão aqui.
nós temos também de abril de 2020, é o mesmo período que compreende a receita, a maio de 2019. Chegamos à cifra de R$ 159.690.017 mais 27 centavos, que isso equivale ao percentual de 46,95%. A lei fiscal, ela traz no seu artigo o índice máximo a ser aplicado. Nos seus artigos, todos ela traz o índice máximo de 54% a ser aplicado. Aí nós temos mais outros dois índices. O índice de alerta, que é 48,6%, e o índice prudencial, que é 51,30%. O que quer dizer isso? O índice de 48,6%, que é o índice de alerta, quando o município atinge esse índice, o Tribunal de Contas solta um alerta ao município falando, dizendo, demonstrando que deve-se tomar cuidado com a elevação da despesa de pessoal. Não está se descumprindo nenhuma lei se estiver acima disso. É só um alerta mesmo. O outro índice, 51,30, que é chamado índice prudencial. Isso quer dizer o quê? Se a prefeitura chegar nesse patamar, ela está impedida de fazer novas contratações, a não ser que seja por morte ou por aposentadoria, e mesmo assim vinculados aos setores de saúde, educação e social. No caso aqui em questão, o nosso município se enquadra, está com índice de 46,95%, portanto, abaixo tanto do índice de alerta, do limite de alerta, como o limite prudencial. Lembrando-se que o índice máximo que o município pode ter é 54%. Dívida consolidada. O município pode dever, segundo resolução do Senado Federal, até 120% da sua receita corrente líquida. O que quer dizer que o município de Tatuí poderia contrair dívida no importe de R$ 408.160.727 mais 68 centavos. A dívida do município, no dia 30 de 4 de 2020, era do importe de R$ 31.278.972 mais 52 centavos. Dívida essa que é composta por precatórios e por parcelamentos previdenciários, sejam eles, aliás, no caso de Tatuí, somente parcelamento junto à Instituto de Previdência Municipal, que foram se agrupando no decorrer dos exercícios passados. Precatórios também são as ações judiciais que se ingressaram contra a prefeitura, e aí o juiz determina que a gente pague. Então, é um número muito abaixo do que é o permitido. Ainda bem, isso é um fator bom. Quanto menor esse número, melhor é. Tá? E ele somente corresponde a 9,20% da receita corrente líquida. Então, bem abaixo do que é permitido por lei. Outro item que trouxe a inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal são a concessão de garantias. É quando o município toma dinheiro emprestado, seja para custeio, que já não consegue mais, seja para investimento. O total das garantias aqui nós não temos nada, porque o município não tomou dinheiro emprestado, dando como garantia alguma conta, um ICMS, um FPM, alguma coisa assim, nada como garantia. Operação de crédito, contratação de operação de crédito. A mesma coisa, há um limite definido pelo Senado Federal, que é de 16%, também em cima da receita corrente líquida, que seria de R$ 54.421.430 mais 36 reais, mais 36 centavos, perdão. Aqui o município de Tatuí contraiu R$ 19.055.841 mais 52 centavos. Operações de crédito, todas aqui voltadas para investimento. Tá? Então, não tem nenhuma para se pagar custeio da máquina pública. Sim, foram todas tomadas para investimento no município. Operação de crédito por antecipação de receita era uma coisa muito comum antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Era o empréstimo mesmo, aquele que a prefeitura ia
no banco, pegavam dinheiro emprestado e dava como garantia receitas futuras. Isso está muito difícil de acontecer, mas a lei ainda permite. Mas o município de Tatuí não contraiu nenhuma operação de crédito por antecipação da receita. Restos a pagar. O restos a pagar da Lei Complementar 101, ela traz essa inovação. Tá? Tem o artigo 42, mas ele só é para o último ano, para o último quadrimestre de mandato. Então, aqui não tem problema nenhum nesse quadrimestre agora. O restos a pagar, ele traz que, no último ano de mandato, a Prefeitura Municipal só pode contrair despesas que podem ser pagas, contrair despesas dos últimos 8 meses, que podem ser pagas até o final do seu exercício. Então, portanto, ainda não é esse período, é do mês de maio até dezembro. Por favor, Ignaldo. O restos a pagar que o município tem, que é de exercícios anteriores, ele envolve o saldo apurado ao final do ano anterior, em valores processados e não processados, para atender a esses compromissos utilizados das unidades financeiras apuradas no balanço patrimonial em 31 de dezembro desse anterior. O que é o restos a pagar? É aquela dívida de curto prazo, é aquela dívida que não houve o tempo a ser paga. Então, ela é inscrita em balanço, diferente da dívida consolidada, que é de longo prazo. Ela é inscrita em balanço para ser paga no ano seguinte. Por favor, Aguinaldo. Aí está o quadro que demonstra saldos de exercícios anteriores. Nós temos aqueles a pagar processados, aquele que efetivamente a Prefeitura deve. O não processado ou não liquidado, aquele que a Prefeitura inscreveu como dívida, mas não recebeu o produto final, e totalizou-se de exercício anterior R$ 56.665.551 mais 62 centavos. Foram pagos no exercício de 2020, entre processados e não processados, R$ 36.575.862 mais 1 centavos, e tem um saldo ainda a pagar de R$ 20.089.689 mais 61 centavos. Isso entre processados e não processados. Nós vamos agora falar aqui da aplicação dos recursos do ensino. O artigo 212 da Constituição Federal traz o percentual mínimo que o ente tem que aplicar no ensino, que é de 25% das receitas resultantes de impostos e não de todas as receitas. Então, os impostos nós temos os próprios, que é IPTU, ISS, ITBI e Imposto de Renda e a dívida ativa oriunda dele. As transferências da União é o FPM e o FPM e o ITR, que a Lei Candir está suspensa, e as transferências dos estados é o ICMS, o IPI e o IPVA. Nesse período de 1º de janeiro a 30/4, a Prefeitura arrecadou de receita resultante de impostos e transferências R$ 90.646.989 mais 68 centavos. A aplicação mínima seria, de volta a tela para mim, Aguinaldo? A aplicação mínima seria de R$ 22.661.747 mais 42 centavos. E nós aplicamos, pode trocar, Aguinaldo? A aplicação que houve pela despesa empenhada, novamente aqui os 3 estágios da despesa. Pela despesa empenhada, R$ 20.271.031,39. Pela liquidada, R$ 14.659.712. E pela paga, R$ 12.566.122 mais 86 centavos. Os índices estão abaixo aqui e é uma explicação muito simples. Nós estamos falando do período de 1º de janeiro a 30/4. Excetuando-se o fator pandemia, que agora não está tendo aula e, consequentemente, as despesas no ensino caíram muito, não há transporte de aluno, não há um monte de despesas por si só, que normalmente haveriam. Mas também as aulas começaram no 1º trimestre, em meados de fevereiro. Portanto, o 1º bimestre, em termos de aplicação na educação, ele é muito abaixo mesmo do índice obrigatório. E volto a dizer, índice obrigatório que tem que ser atingido até 31/12/2020.
Tá? Então, nós não atingimos, mas está tudo dentro da normalidade. Outro índice que nós vamos ver, que aqui não traz, é mais para demonstrar, isso aqui não é uma obrigatória da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 141, que trouxe a inovação dos recursos mínimos a serem aplicados na saúde, que traz o percentual de 15%. Percentual esse também, que tem que ser atingido até 31/12/2020. Ele é apurado anualmente. O mínimo é 15%. A base de cálculo é a mesma, são as receitas de impostos e transferências. É o mesmo valor do quadro anterior, R$ 90.646.989 mais 68 centavos. E a aplicação mínima deveria ter sido de R$ 13.597.048 mais 45 centavos. No quadro aqui, que está demonstrado também, apurado pela despesa empenhada, liquidada e paga, fica bem claro que a Prefeitura aplicou quase o dobro do que é obrigatório, do mínimo obrigatório. Aplicou-se R$ 26.814.589,13 mais 13 centavos pela despesa empenhada, R$ 22.655.693 mais 76 centavos pela despesa liquidada e R$ 17.215.934 mais 21 centavos pela despesa paga. Aqui o índice de 24,99, que é o índice que mais se traz para a realidade, é quase 10% a mais do que exige o diploma legal. Lembrando que essas aplicações, tanto essa como no ensino, são derivadas de recursos próprios. Além dos recursos próprios, aos recursos das transferências vinculadas, tanto para a educação quanto para o ensino, que a gente tem que aplicar também. O que nós tínhamos a demonstrar em termos de número era isso. Eu não sei se apareceram alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento. O vereador, nós estamos à disposição. O Adilson, não sei se chegou alguma coisa. Não veio nada. Vamos aguardar mais um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, podem ligar para o telefone que eu passei aqui com o Adilson. E aqui traz ficou bem evidenciado o quanto está tendo austeridade em termos de comportamento financeiro e orçamentário. Todos os resultados são positivos até a presente data. Temos um cenário pela frente de incertezas com relação à receita, porque a despesa, infelizmente, ela está aí, cada dia ela não muda. Então, nós temos que ter muita também cautela nas despesas a serem realizadas, porque a gente não tem um controle, não há um planejamento por parte do governo estadual e federal nos trazendo qual a verdadeira queda de arrecadação. Sabemos que existiu agora, e foi muito forte agora em abril, estamos evidenciando mais forte ainda em maio, e vamos ver o que nos reserva até o final do ano. Agradeço aqui vereador presente, agradeço ao Adilson o espaço cedido, os funcionários da Câmara Municipal e o pessoal da Prefeitura que nos subsidiou. Nenhuma pergunta? Do vereador? O vereador vai dar uma palavrinha aqui para a gente. Boa noite, boa tarde a todos presentes. Na realidade, eu gostaria de fazer uma colocação, um agradecimento, tá? Agradecer em nome dos membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara de Tatuí, a toda a equipe da Secretaria da Fazenda, da Finança, da Prefeitura Municipal de Tatuí, na pessoa do César, que fez a apresentação referente à avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre do setor de 2020 do município de Tatuí. Vários vereadores e seus assessores estão acompanhando essa audiência pública. Então, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado a todos presentes.
O Adilson está me passando aqui, se o município não conseguir gastar no final do exercício os 25% das receitas resultantes de impostos com o ensino. Tem um questionamento aqui. O artigo 212, ele é bem claro. É obrigatório o percentual mínimo de 25%. Caso isso não ocorra, é rejeição de contas automático pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não há argumentação que convença os conselheiros a votarem diferentemente e, consequentemente, é enviado ao Ministério Público o não atingimento dos 25%. E aí vira ação, e aí Ministério Público com quem não aplicou. Mas, assim, o Estado de São Paulo, pelos estudos que a gente tem, antigamente muitos não aplicavam, porque havia muitas glosas, mas como hoje, com a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 93/94 de 1996, que é a LDB, ela trouxe no seu artigo 70 todas as despesas que são autorizadas a serem gastas no ensino. Então, os municípios se adequaram bem nesse quesito. É um ano novo, nós não sabemos ainda como vai se portar isso. Há prefeitos perguntando se esse ano vai estar isento de aplicar os 25%, haja vista que não está tendo aula. Eu vejo da seguinte maneira: é Constituição Federal. Para não aplicar, tem que ter uma emenda à Constituição Federal. A lei só se muda através de outra lei. Mas, voltando à pergunta, caso não haja o atingimento do percentual mínimo de 25%, por parte do Tribunal de Contas, rejeição de conta automático. E aí, vai para o Ministério Público, e aí o Ministério Público toma as decisões para frente. Essa pergunta quem fez foi o presidente da Câmara, o Marquinho. Espero que tenha respondido. Qualquer coisa também, se não estiver contente, por favor, nos procure lá na contabilidade. Tá? Mas é isso. E tem que dar um jeito de se aplicar. Jeito legal, conforme for, conforme vai indo. É que agora nós vamos ver como é que vai ser, porque o município se encontra, não Tatuí, mas todos estão parados com relação ao ensino. Então, as despesas caíram muito, né? Mais uma vez, agradecer a todos a presença, a oportunidade. No mês de setembro, haverá uma outra audiência desta. Espero eu que seja presencial. Quer dizer o quê? Que a pandemia vai estar controlada, mas se não for da maneira comum que a gente sempre fez presencial, vai ser nesse mesmo formato e vai ser comunicado com antecedência via site da Prefeitura e via publicações de jornais. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.